Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre circuitos elétricos em corrente alternada. O uso de corrente alternada, ele começou de forma mais ou menos concomitante com o uso de eletricidade em corrente contínua para fornecimento de iluminação, força motriz, mas essencialmente iluminação. Para vocês terem uma ideia, a primeira instalação de uma estação nos moldes das estações de Thomas Edison em corrente contínua aconteceu em 1882, em Londres, tá? Mas as primeiras instalações em corrente alternada aconteceram alguns anos depois, uns 4 ou 5 anos depois, em moldes parecidos com o de Thomas Edison, na concepção dele, né, de geração e distribuição de eletricidade, mas usando máquinas elétricas em corrente alternada. A corrente alternada predominou na Europa por bastante tempo, principalmente na Alemanha, né? E tecnicamente era superior à corrente contínua quando se falava em transmissões a longas distâncias. Quando você consome o carvão próximo ao local de consumo de eletricidade, né, e utiliza esse carvão para produzir eletricidade, as distâncias que você precisa vencer na transmissão são pequenas. Então, o nível de tensão não importa muito, né? Você pode ter um nível de tensão baixo, você pode ter correntes elevadas e ainda assim ter perdas reduzidas porque as distâncias são pequenas. Mas à medida que você aumenta as distâncias, se a corrente se mantiver constante, as perdas aumentam de forma quadrática, né? Perdas é tensão, é o produto da tensão pela corrente, a relação entre tensão e corrente se dá pela lei de Ohm, pela resistência, então a relação é quadrática com a corrente, né? A relação de perdas. Então, né, na verdade, isso já se sabia da época do começo aí da eletrificação moderna, tanto que nesses primeiros anos, né, da década de 1880, muitas pessoas tentaram transmitir energia a longas distâncias com baixas perdas, e a solução que foi desenvolvida por dois pesquisadores ingleses, Golar e Gibbs, era uma solução que usava transformadores em corrente alternada. Então você levava a tensão no ponto de produção de eletricidade, transmitia a potência, aquele bloco de potência gerado no local onde existe disponibilidade de energia, transmitia para o consumidor por meio de uma linha de transmissão em alta tensão, e próximo ao consumidor você colocava um outro transformador abaixador. Esses dois pesquisadores ingleses, eles não são creditados como os inventores do transformador moderno, né? O nome deles aqui, só para deixar registrado, os dois eram... Opa. Acho que era isso aqui, Golar e Gibbs. Agora não me lembro se tem dois Bs ou não. Então, esses dois caras aqui foram os primeiros que pensaram na utilização de transformadores para transmissão a longas distâncias e acabaram demonstrando para a comunidade profissional, para a comunidade científica da época, que valia a pena, então, produzir eletricidade de corrente alternada, elevar a tensão máxima que fosse possível, tecnicamente, transmitir esses grandes blocos de potência em altas tensões e baixas correntes, reduzindo, portanto, as perdas, e depois entregando para o consumidor um nível de tensão que fosse seguro para esse consumidor. E todo mundo já, ou alguns de vocês já ouviram falar sobre a Batalha das Correntes, né? Teve até filme recentemente sobre isso, né? Falando do Edison e do Westinghouse. É justamente sobre isso, né? Sobre o Edison que tinha uma solução em corrente contínua, queria que ela prevalecesse do ponto de vista econômico, e o Westinghouse que tinha uma solução tecnicamente superior e queria que, né, a solução dele também do ponto de vista econômico fosse vencedora. Venceu a técnica, ainda bem, senão a gente estaria sofrendo ainda com usinas de geração próximas à carga, ou seja, usinas de geração dentro das cidades, poluindo as cidades e tudo, né?
A gente não gosta muito da poluição perto da gente, então a gente exporta essas poluições para outros lugares. O caso brasileiro, ele é bastante particular, porque a gente tem nossa matriz energética quase que a totalidade por meio de geração de energia limpa, né? São hidrelétricas, fontes eólicas. A gente tem térmicas também, mas é uma pequena parcela da matriz energética de eletricidade, né? Mas no caso europeu, no caso americano, predominantemente americano, né? No caso, em alguns países da Europa, no Canadá, existe também bastante produção hídrica, né? É ruim você ter uma térmica poluindo a cidade, né? Para quem quiser saber um pouco mais sobre poluição de térmicas, procure a crise, teve uma crise ambiental na Inglaterra logo após a Segunda Guerra Mundial, decorrente de uma situação atmosférica que privilegiou o acúmulo de gases tóxicos produzidos pelas térmicas. E morreu bastante gente na Inglaterra decorrente disso ali, eu acho que na década de 50. Se vocês procurarem, vocês vão achar isso daí. Bom, de todo modo, a questão de você utilizar a corrente alternada, então, veio com a necessidade de se elevar a tensão e transmitir com baixas perdas, né? Bom, acontece o comportamento dos circuitos, muda um pouco, né, quando você fala em corrente alternada, muda um pouco em relação à corrente contínua, né? Por exemplo, um capacitor que se comporta como um circuito aberto não vai mais se comportar como um circuito aberto em corrente alternada. Um indutor que se comporta como um curto-circuito em corrente contínua vai deixar de se comportar como um curto-circuito em corrente alternada. E a gente precisa saber como é que eles se comportam para poder modelar corretamente o seu comportamento físico e, portanto, conseguir equacionar os circuitos em corrente alternada e analisar esses circuitos. Então, na aula de hoje, eu vou fazer um resumo aí de senoides e fasores. Isso aqui vocês provavelmente tiveram no colégio, é só uma pequena revisão. Em seguida, eu vou mostrar para vocês como é possível representar senoides e fasores por funções complexas, que é a grande sacada de trabalhar em corrente alternada, é usar funções complexas. Vou falar um pouco sobre fasores, né, que é um conceito que decorre das funções complexas para a descrição de sinais senoidais. E depois eu vou falar sobre a representação dos bipolos elétricos, de uma forma bastante parecida com o que a gente já fez em corrente contínua. Na corrente contínua eu falei sobre as grandezas físicas de interesse, pois eu disse que as grandezas físicas tinham um valor constante. Eu falei sobre a representação dos bipolos, coloquei as equações diferenciais que descrevem os bipolos, principalmente os dois bipolos que usam essas relações, né, que é o capacitor e o indutor. E depois a gente partiu para as técnicas de análise de circuitos. Então, o que eu vou fazer hoje é a mesma coisa, tá? Então a gente vai tentar chegar nas técnicas de análise já para circuitos em corrente alternada. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estão me ouvindo ainda? Sim, professor, ouvindo. Ok, então vamos passar aí para o próximo slide. Então, pessoal, quando a gente fala de senoides e fasores, a gente está falando de circuitos em corrente alternada, né? E a gente precisa deixar claro aqui alguns conceitos de corrente alternada que talvez vocês não tenham mais contato, somente na civil, né? Então eu vou desenhar o sinal senoidal, perdoem se eu tiver isso aqui bagunçado, mas eu não consigo desenhar o sinal senoidal que eu quero usando a ferramenta aqui do próprio Pinboard. Então eu vou fazer na raça isso daqui, vamos ver o que acontece. Eu consigo tirar esse cara aqui, vamos lá. Opa. Bom, pessoal, o sinal senoidal, ele é caracterizado
Vou chamar ele aqui de x de t, né? Então, esse meu eixo aqui, x, o eixo aqui é tempo, e o meu sinal x de t, ele tem um valor aqui, que a gente diz que é x de pico. O sinal senoidal que a gente considera para análise, aliás, que a gente utiliza em circuito de corrente alternada, ele é um sinal que tem média zero, então o valor inferior vale menos x de pico, tudo bem? Pessoal, isso aqui é um seno ou um cosseno? Podem responder no chat aí para mim. Tá, Alexandre respondeu seno, Matheus respondeu seno, Gustavo respondeu seno. Pessoal, vocês não acham que está faltando alguma informação para vocês falarem isso daí para mim? Ah, Alexandre, boa pergunta. Aonde é o zero nesse gráfico aqui? Você pensou no seno, porque é o desenho do seno, né? É o que vocês estão habituados. Se eu tivesse feito a metade da perninha para a direita e a metade da perna para a esquerda sem desenhar, vocês falariam que era um cosseno. Isso significa que falta uma informação importante para eu descrever esse sinal completamente. Falta eu colocar a referência. Aí, a desenho correta que foi mais fácil. Falta eu colocar a referência aqui. Aí eu pergunto de novo para vocês. Isso aqui é seno ou isso aqui é cosseno? Aí você fala, pô, isso eu não sei. Não é isso? Não sei se isso aqui é seno ou se é cosseno. Isso aqui é meu zero, é minha referência. Chama isso aqui de referência. Tudo bem? É óbvio que a gente pode ser inteligente e falar alguma coisa do tipo: se o meu sinal for x de t, que vale x de pico cosseno de ômega t mais θ, isso daqui, vamos desenhar em vermelho, já que eu estou fazendo tudo vermelho, que é no meu valor de pico aqui, vale menos θ sobre ômega. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tá. Então, isso aqui é uma coisa importante para vocês. E daqui decorre alguns conceitos importantes que a gente precisa saber quando a gente faz análise de circuitos em corrente alternada. O primeiro deles é o conceito de valor de pico. Tá? X de P, que está azul, vou colocar preto. Vamos. Então, X de P é valor de pico. Isso é importante, tá? Esse é o valor de pico do sinal. Outra coisa importante, e a nomenclatura, gente, vocês precisam se atentar, porque a nomenclatura faz diferença aqui no caso. Isso daqui, o θ, a gente diz que é a fase do sinal. Tá? Tem um conceito mais para frente de defasagem que eu vou explicar para vocês, mas a gente diz que é fase. Quando a gente fala que um sinal tem fase, essa fase tem a ver com a referência. Ó, só existe θ porque existe uma referência. Senão você não sabe se é seno ou se é cosseno. Né? Por isso que eu fiz essa brincadeira no início. Então, o conceito de fase vem atrelado ao conceito de referência. Tá? E depois, conceitos que vocês conhecem, como frequência angular
né, e a relação entre frequência angular, período e frequência em hertz. Né? Deixa eu colocar o próximo slide. Posso passar, pessoal, o slide? Só um segundo. Ok. Por mim, pode passar, obrigado. Ok, vamos lá. Então, além disso, a gente sabe que T ele é período medido em segundos, tá? Vocês têm o hábito de encarar essa figura aqui como uma figura estática, é uma função, né? Aí vocês falam, não, o período tem 360 graus. O período é segundos, tá? Então ele equivale a 360 graus. Cuidado com isso. Tanto que eu botei θ sobre ômega aqui, porque eu estou escrevendo o eixo x da minha coordenada cartesiana como tempo, em segundos isso aqui, tá bom? Então, o período é uma grandeza em segundos, a frequência em hertz é o que a gente costuma ter de informação sobre o sinal em corrente alternada, né? A gente fala que o sinal brasileiro é 60 Hz. E a frequência é o inverso do período, tá? Frequência angular, o ômega, a gente não tem muito hábito de pensar, né, em frequência angular. Acontece que frequência angular é uma grandeza do sistema internacional, né? Diferentemente de frequência em hertz. Então, quando você trata com sinais senoidais, o que você vai ter é a frequência angular. Cuidado com isso aqui, viu, gente? Outra coisa que vocês têm o hábito de se confundir, né, é com a calculadora. Com a vida de vocês é ângulos em graus, frequência em hertz, a calculadora te dá normalmente frequência angular e ângulos em radianos, tá? O Octave é a mesma coisa, o MATLAB é a mesma coisa. Então, cuidado na hora de usar isso daqui, tudo bem? Bom, vamos colocar essas informações no desenho. Na verdade, a informação que cabe é o período, né? E o período é o intervalo de tempo compreendido entre um momento t qualquer no sinal até o momento que ele passa a se repetir, a ser aquele valor igual que era no instante anterior que você começou a observar o sinal, tá? Então, o período é isso daqui. Tudo bem? Ele equivale a 360 graus, tá? Bom, passando para frente, deixa eu criar mais um slide aqui. E aí tem um outro conceito que eu falei para vocês, que era o conceito de defasagem. Vamos olhar para esse conceito agora, porque ele é importante. E eu não vou colocar referência ainda, né? Depois eu coloco a referência como eu fiz. Vamos ver se eu consigo copiar o sinal anterior, que é mais fácil para mim. Então, imagina que eu tenha esse sinal azul aqui e eu tenha um sinal vermelho, como esse daqui. Vou também copiar e colar, que acho que é mais fácil.
Aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual é o sinal que está adiantado em relação ao outro? O azul está adiantado em relação ao vermelho ou o vermelho está adiantado em relação ao azul? Vamos lá, pessoal, podem responder aí no chat. Ok, Alexandre, ok, Leonardo. Mais alguém que quer falar alguma coisa? Não precisa muito da referência, não, Maicon, quando você olha para dois sinais. Eu vou te falar por que é muito legal em Fasores. Eu poderia adotar o sinal azul como referência e dizer que ele é um seno, por exemplo, ou adotar ele e dizer que ele é um cosseno. Mas esse conceito de quem está adiantado ou está atrasado depende do comportamento de cada um dos sinais. Então, o que eu quero dizer com isso? O vermelho, por exemplo, passa pelo zero, né, daqui, vindo daqui, subindo antes do azul, subindo aqui. Então, o vermelho acontece antes do azul. Mesma coisa vale no topo. O pico do azul que acontece aqui acontece antes. Desculpa. O pico do vermelho acontece antes do pico do azul. Tudo bem? Então, o conceito de defasagem é a diferença angular entre dois sinais, né? Então, o conceito de defasagem é esse conceito aqui, ó. E essa defasagem tem um ângulo delta, e aqui, como é um eixo temporal, delta sobre ômega. Então, defasagem é a diferença angular entre dois sinais senoidais de mesmo ômega. E isso é importante. Não dá para você falar em defasagem entre dois sinais se o ômega for diferente, tá bom? Pensa o seguinte, todos vocês se lembram do círculo trigonométrico? Que as projeções no eixo x e y são o seno e o cosseno? Cosseno e seno, na verdade, né? A projeção no eixo y é o cosseno e a projeção no eixo x é o seno. Tudo bem, pessoal? Então, à medida que você percorre o círculo trigonométrico, partindo do eixo x, caminhando no sentido anti-horário, você monta um sinal senoidal, não é isso? Aliás, um cossenoidal. Se você partir do eixo y e der a volta a 360 graus no sentido anti-horário, você descreve um sinal senoidal ao longo do tempo. Tudo bem? Então, se eles percorrerem esse círculo trigonométrico com a mesma velocidade ômega, esses dois sinais, um partindo do eixo x e outro partindo do eixo y, vocês concordam que a diferença angular entre os pontos vai se manter? O que eu quero dizer com isso é isso aqui, pessoal. Se eu for desenhar o círculo trigonométrico aqui, deixa eu ver se tem algum círculo aqui para desenhar, para ficar mais fácil a minha vida.
Então, imagina que eu tenha um sinal vermelho girando com velocidade ômega, velocidade angular, e um sinal azul que também gira com velocidade ômega, só que está atrás do sinal vermelho. E se isso aqui for, vou desenhar de forma genérica aqui, tá? Se for a origem do meu eixo, isso daqui é meu ângulo delta. Tudo bem, pessoal? Bom, eu recomendo, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem uma apresentação muito legal a respeito disso. Ela engloba mais do que essa informação, eu quero mostrar aqui para vocês. Tá? Não sei se, espera, deixa eu ver se vocês estão enxergando isso. Então vamos ver essa apresentação aqui. Essa apresentação, ela mostra para vocês essa questão toda, mas ela entra já para a fórmula de Euler, já vai falar sobre números complexos aqui, mas tem uma animação interessante, que é essa animação aqui que mostra exatamente o que eu estou falando, tá bom? Então, depois que acabar essa aula, a gente tem 2 aulas de corrente alternada, peço que vocês olhem essa apresentação aqui, que é interessante, tá? A gente deixa como suporte para vocês, e isso está na aba de corrente alternada do Moodle, tudo bem? Ela é mais árida, porque ela só tem as equações, é uma apresentação que a gente usa de suporte para umas disciplinas de laboratório, mas acho interessante que tem toda a matemática aqui e mais umas animações que tornam esse assunto um pouco mais compreensível. Bom, então continuando aqui, vamos para um próximo slide. Então, eu já falei sobre esses conceitos todos, quer dizer, como é que eu caracterizo completamente um sinal senoidal, considerando valor de pico, frequência angular e fase em relação a uma referência. Como é que eu consigo observar 2 sinais senoidais de mesma frequência angular? Como é que eu consigo relacionar os dois? E a relação que existe vai ser uma relação de defasagem, porque para eu caracterizar os 2 sinais, eu preciso, de fato, ter o seu valor de pico, a frequência angular e a fase em relação à referência, e ao mesmo tempo, conhecendo a fase dos dois em relação à referência, eu consigo obter a defasagem dos dois. Né? E agora vamos falar um pouco sobre a equação de Euler e as funções complexas. Tá? Então é o seguinte, pessoal, para quem gosta aí de história da matemática, muito provavelmente deve ter ouvido falar de Euler. Euler foi um dos grandes matemáticos da história, um dos maiores matemáticos. Né? Foi o primeiro, ele era alemão, só que ele trabalhou a vida toda na Rússia. Ele foi um dos primeiros pesquisadores que teve a ideia de montar um grupo de pesquisa, tanto que ele faleceu e o grupo dele continuou produzindo por mais, acho que uns 50 anos depois da morte dele. E ele tem contribuições bastante significativas para a matemática, e uma delas é a equação de Euler. Para quem gosta um pouco de física, já deve ter ouvido falar do nome do Feynman, que participou do projeto Manhattan, foi prêmio Nobel de Física, se eu não me engano. Ele fala que a equação mais bonita que ele já viu é a equação de Euler, que eu vou mostrar para vocês aqui, que relaciona números complexos exponenciais e identidades trigonométricas. Tá? Por incrível que pareça, ele não existia nada sobre eletricidade na época, quer dizer, ele desenvolveu essa equação simplesmente como uma abstração matemática. Acho que naquele momento não existia nenhuma
aplicação imediata para a equação de Euler. Tá? Número complexo não foi ele que inventou, número complexo é uma história meio obscura, porque já existia, na Idade Média, algumas soluções de equações que tinham raízes negativas. Eu não me recordo exatamente qual que era a aplicação disso, foi desenvolvido na Itália, e depois os números complexos foram utilizados para diversas outras aplicações. Eu sei que hoje em dia vocês não têm mais a quantidade de números complexos que atualmente existia nas escolas, né? Quer dizer, eu vou fazer um pequeno resumo mais para frente, né? Mas as funções complexas, os números complexos, eles explicam. Você consegue utilizar essa teoria matemática para explicar quase todos os sistemas dinâmicos. Tá? Então, você explica sistemas dinâmicos mecânicos, elétricos, provavelmente sistemas dinâmicos civis, né, comportamento dinâmico de estrutura, por exemplo, usando funções complexas. É um jeito de você representar equações diferenciais de uma forma mais simples. Tá? Então, você consegue representar essas equações, trabalhar com essas equações diferenciais, obter os valores de interesse, né, que são, vamos dizer, as deformações ao longo do tempo de uma edificação sofrendo um estresse cíclico, por exemplo, né? Imagina a base de uma turbina a gás para geração de eletricidade, que tipo de esforço ela é submetida, né, com aquela turbina girando, etc. E a gente usa essa matemática para simplificar, por incrível que pareça, tá? O trabalho todo que a gente teria se a gente utilizasse exclusivamente a trigonometria. O que eu quero dizer com isso? Né? Falei um monte para dizer o quê? A gente tem sinais cossenoidais, né? Os sinais senoidais. É um cosseno de alguma coisa que varia no tempo, um ômega t, mais uma grandeza que eu chamei de fase. Se eu olhar para todos os meus bipolos, eu tenho bipolos ativos, que são as fontes, então eu tenho uma fonte de tensão produzindo uma tensão senoidal, ou uma fonte de corrente produzindo uma corrente senoidal, e bipolos passivos, que guardam relação com as tensões entre os seus terminais por meio de equações diferenciais. Né? Então, por exemplo, no caso do indutor, a diferença de tensão entre os terminais, a diferença de potencial entre os dois terminais que confinam o indutor é o produto da indutância pela derivada da corrente. Só que se a corrente ela é senoidal, a derivada também é senoidal. O que acontece é simplesmente uma mudança de fase. Né? Seno virar cosseno, cosseno virar menos seno. O que está acontecendo de fato? Você está atrasando ou adiantando o sinal. No capacitor é a mesma coisa. Né? Então você deriva, né, a diferença de tensão, de potencial entre os dois terminais do capacitor e obtém a corrente. Se a tensão é senoidal, a corrente também vai ser senoidal. Acontece que eu deveria ser um mago da matemática trigonométrica para equacionar as equações que eu quero, brincando de senos e cossenos, né? E fazendo todas as identidades trigonométricas que eu preciso fazer para obter as grandezas de interesse. Acontece que um sujeito chamado Steinmetz, Charles Steinmetz, mais ou menos no final do século XIX, quando ele já era o pesquisador-chefe da General Electric, que era uma derivada da Edison Company, né? Ela foi uma empresa que surgiu com Thomas Edison. Ele descobriu que era possível usar a equação de Euler para simplificar e muito a solução de circuito de corrente alternada. E aí você podia não ser tão bom assim, digamos, em trigonometria. Se você fosse bom em matemática apenas, você conseguiria resolver os sistemas. Por quê, essencialmente, pessoal? Porque em corrente contínua, vocês viram que é possível montar um sistema linear a variáveis reais e a matriz de coeficientes é uma matriz de coeficientes real. Agora, imagine um circuito em corrente alternada, cujas relações de tensão e corrente derivam as expressões originais, que senos e cossenos vão virar cossenos e senos, né? Cujos argumentos dessas funções, que são desconhecidos, são as fases e as amplitudes. Só que a fase está dentro do seno e do cosseno. Né? A amplitude está fora, mas deixa de ser um sistema linear. Tudo bem, na sua cabeça você fala assim, vou resolver fazendo expansão da série de Taylor. Muito bem, você pode fazer desse jeito. Né? Você vai ter um erro de precisão, mas ainda assim vai conseguir chegar no resultado. Mas mesmo assim, é possível usar uma simplificação
da representação trigonométrica, usando a equação de Euler, né? E ter ganhos com isso, que é, ao invés de resolver um sistema linear de variáveis reais com uma matriz de coeficientes real, resolver um sistema linear a variáveis complexas com uma matriz de coeficientes complexa também, porém que representa um sistema em corrente alternada descrito por sinais do tipo x de pico cosseno de ômega t mais θ. Tá? Então, a ideia de se usar a equação de Euler é para isso. Então, a equação de Euler diz o seguinte, que elevado... Deixa eu só mudar a espessura, senão fica ruim. Que elevado a j gama é igual a cosseno de gama mais j seno... seno de gama, tá? Onde j é igual a raiz de menos 1. Por razões óbvias, a gente não usa i como número imaginário, porque i é corrente. Tudo bem? E aonde se encaixa isso daqui na representação do sinal que eu mostrei para vocês? Né? Quer dizer, como é que eu encaixo isso daqui? Né? A minha pergunta é essa. Num sinal que vale x de t é igual a x de pico cosseno de ômega t mais θ, que era o sinal que eu tentava representar. Alguém tem uma ideia, pessoal? Vocês estão me ouvindo ainda? Tá bom, vamos lá. Essa aqui é a equação de Euler. Né? O Feynman gostava muito dela porque ela relacionava um exponencial, número complexo e trigonometria. Tá? E aí eu falei o seguinte, eu quero usar essa expressão aqui para simplificar meu cálculo elétrico e, portanto, eu preciso relacionar essa expressão aqui com a expressão que eu passei para vocês, que é o x de t, que vale x de pico cosseno de ômega t mais θ. E aí, como é que eu relaciono as duas? Desculpa, gente. Vamos lá. Poderia escrever isso aqui assim, pessoal? X de t é igual a parte real de x de pico vezes e elevado a j ômega t mais θ? Poderia? Vamos olhar para isso daqui. X de pico é um número real. Então, aplicar a operação de real para ele, eu posso tirar ele para fora. Vira o x de pico que está aqui. Tudo bem? E elevado a j ômega t mais θ, quem que vai ser? Cosseno de ômega t mais θ, mais j seno de ômega t mais θ. Só que eu estou pegando só a parte real, que é xp cosseno de ômega t mais θ. Precisa colocar que parte imaginária, Matheus? Essa parte aqui? O j seno de gama? Vamos lá. Boa, boa. Por que eu estou fazendo isso daqui, pessoal? E vou dizer por que precisa, tá? Vamos lá. Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque o indutor e o capacitor é uma derivada, certo? Tudo bem? O que é mais fácil derivar? É mais fácil derivar esse cara aqui ou é mais fácil derivar esse cara aqui de cima? Parte real é cosseno de gama, Alexandre. Isso aí. Né? Aqui não tem o J multiplicando. Vamos lá. A derivada disso aqui
É bem mais fácil de fazer do que a derivada disso aqui, concorda? Então, o que o Steinmetz descobriu, Charles Steinmetz, da GE, foi que ele podia usar essa representação desse número para fazer o cálculo de circuitos em corrente alternada se parecer com o cálculo de circuitos em corrente contínua. Simplificar o cálculo. Tudo bem? Tem várias vantagens. Se eu multiplicar, por exemplo, dois sinais cossenoidais, o que acontece? Pô, você tem que fazer uma brincadeira lá com as identidades trigonométricas, né? Seno A, cosseno B, cosseno A, ou seno A, cosseno B, menos seno B, menos seno A, seno B, menos cosseno A, cosseno B. E ficar brincando disso daí a vida toda. Multiplicação de duas grandezas complexas, né? Você multiplica, você faz o quê? Multiplica os módulos e soma os gamas, né? Se você tiver que fazer multiplicação. Multiplica os módulos e soma os gamas. Então parece que fica muito mais fácil trabalhar com funções complexas e com a equação de Euler. Tá? Por que você precisa dessa parcela aqui? Na hora que você deriva esse cara no tempo, você vai ter um J vezes ômega que cai aqui da derivada e multiplica o XP, não multiplica? Então, na hora que esse J ômega multiplicar esses dois elementos, ele multiplica o cosseno e multiplica o seno. Na hora que você pega a parte real, sobra só o seno. Respondi para você, Matheus? Ok. Então é preciso trabalhar com as duas grandezas, porque quando a gente for trabalhar com indutores e capacitores, a gente vai fazer a derivada disso. Na hora que você faz a derivada, aparece um J ômega multiplicando, aí vai sobrar o seno, na verdade. Tudo bem? Bom, só que o Steinmetz percebeu uma coisa muito mais legal, que é a parte de fasores. Então, isso aqui é a parte de equação de Euler. Deixa eu só botar um pouquinho mais para cima. E aí, vamos tentar ver o que acontece com essa representação fasorial, né? E aí tem um detalhe interessante. Vamos olhar para essa parcela da expressão aqui. Eu gosto de fazer isso aqui bem devagar. Se eu olhar para esse cara aqui, eu posso dividir em duas partes, né? Eu posso chamar isso aqui de E elevado a J ômega T vezes E elevado a J teta. Concorda com isso aqui, pessoal? E aí eu falo para vocês, se no meu circuito elétrico todas as fontes que estão no meu circuito possuem o mesmo ômega, que é a premissa que a gente está adotando, né? Quando eu falei lá para trás sobre defasagem, se todas as fontes possuem o mesmo ômega, será que eu preciso carregar ele nos meus cálculos? Se ele multiplica? Eu vou fazer uma outra coisa aqui para vocês. Vamos lá. Então, eu vou colocar essa premissa aqui do circuito CA. Isso aqui é importante, está em regime permanente senoidal. Vou passar aqui para a próxima página, tudo bem? Eles estão submetidos. Professor, Oi. você poderia voltar no slide só para terminar de copiar a premissa, por favor? Muito obrigado. Pronto, obrigado, professor. Então, eles estão submetidos a sinais que possuem o mesmo ômega.
Então a gente pode abstrair o E elevado a J ômega T do cálculo. Vamos lá. Muito cuidado com isso daqui, tá, pessoal? Primeira coisa, a gente está em circuito de corrente alternada em regime permanente. Quer dizer, é um circuito que está ligado há muito tempo. Então o comportamento dele é esse. Se você for estudar o comportamento dinâmico de um circuito, ou seja, o que acontece quando você liga, o que acontece quando dá curto-circuito, o que acontece quando você desliga, o comportamento ele é diferente. Você precisa usar outra técnica de análise, baseada em funções complexas também, tá? E você vai obter as respostas, tá? Essa teoria chama teoria da transformada de Laplace, teoria de Laplace, começou com Fourier, decorre da relação que Euler apresentou entre números complexos e exponenciais. Tá? Isso aí vocês não vão ver nesse curso, tá? Porque quando você faz instalações elétricas, você parte da premissa que você está em regime permanente. Mesmo regime permanente de curto-circuito, tá? É uma situação que acontece e perdura. Então você estuda como se ela já existisse desde tempos imemoriais, tá? Basicamente isso. Agora, não é tão absurdo imaginar a seguinte situação. Vamos pegar olha que coisa legal. Circuitos elétricos eles são lineares, né? Então, por que eu posso abstrair de fato? Deixa eu fazer um exemplo aqui, que talvez fique um pouco mais claro isso daí. Imagina que eu tenho uma fonte de tensão contínua, alimentando um resistor. Vamos deixar aqui só um resistor, que acho que fica mais fácil da gente entender isso daqui, tá? Hipótese 1. Tensão vale 10 volts. Vamos deixar sempre a resistência aqui fixa. Vamos deixar isso aqui 10 ohms. Quanto vale a corrente nesse caso aqui? Um ampere, não é isso? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos substituir essa fonte de tensão por uma outra fonte amarela, que é 20 volts. Quanto vale a corrente amarela aqui agora? 2 amperes, não é isso? Agora, se eu substituir essa corrente de 10 volts por E elevado a J ômega T vezes 10. Quanto vale a corrente azul aqui? Concorda que vale E elevado a J ômega T vezes 1? Isso só vale porque os circuitos são lineares, né? O que eu fiz aqui? Daqui para cá. Daqui para cá, eu multipliquei por 2. O que aconteceu com a corrente? Daqui para cá, ela apareceu multiplicada por 2. Daqui para cá, eu multipliquei por elevado a J ômega T. Então, daqui para cá, aconteceu a mesma coisa. Eu multipliquei por E elevado a J ômega T. Tudo bem, na vida real não existe uma fonte de tensão que produz uma tensão complexa. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês não faz o menor sentido. Faz sentido puramente matemático. Eu estou dizendo que o sistema é linear, então se eu variar as minhas entradas, as saídas do meu sistema tem que variar igualzinho às entradas. Obviamente, se o sistema não mudar a topologia. Tudo bem? Então, eu posso abstrair esse cara do cálculo. Eu posso trabalhar com quem? Posso trabalhar com 10, direto. E lembrar, no final, de multiplicar todas as grandezas que eu obtive por E elevado a J ômega T. E aonde isso aqui entra? Nessa equação de Euler, na representação que eu falei sobre o sinal x de t. Vamos voltar aqui na página anterior. Quer dizer, olha para esse sinal aqui. Né, o x de p vezes e elevado a j ômega t vezes e elevado a j teta. O teta é a fase em relação à minha referência. Certo? O x de p é o valor de pico. O ômega é o sinal que eu parto da premissa que é igual em todas as fontes, e eu conheço, é o meu 60 Hz.
Então, para descrever um sinal senoidal plenamente, o que eu preciso? Eu preciso de XP, ômega e teta. Se eu já conheço ômega, porque eu sei que o sinal tem 60 Hz, eu preciso de quem? Preciso de XP e de teta. Eu não preciso ficar carregando E elevado a J ômega T, que me complica o cálculo, se eu quiser representar um sinal X de T. Eu falo, o que é esse sinal? Ah, é um sinal que tem tem amplitude X de P e tem fase teta. Aí o cara fala, qual é o ômega? Ah, o ômega é 60 Hz porque eu liguei esse meu circuito na tomada de 60 Hz de casa. Então, para eu descobrir, o que eu preciso descobrir de fato quando fizer uma análise de circuitos? O valor da amplitude e a defasagem. Ô, professor, não sei onde se encaixa isso aqui na engenharia civil. Você precisa saber qual é a amplitude da corrente que circula por um condutor, de modo que você consiga descobrir qual é o desempenho térmico desse condutor. Ele não pode aquecer mais que a temperatura que ele foi projetado para operar, senão você põe fogo na instalação. Se a fase da tensão e da corrente no sinal, a defasagem entre a tensão e a corrente, quer dizer, a fase relativa entre elas, que vem, né, de se conhecer a fase da tensão e a fase da corrente for tal que a potência trocada entre a fonte e a carga é nula, você pode estar estressando termicamente o sistema de distribuição sem necessidade. E aí você precisa fazer um negócio chamado correção no fator de potência, que vocês vão ver mais para frente. Então, conhecer a amplitude, conhecer a fase, serve para fazer projeto. O ômega, você já sabe de antemão, que é 2π vezes 60. Então, no final das contas, eu não preciso ficar carregando o E elevado a J ômega T para fazer o meu cálculo. Eu vou carregar só o XP e o E elevado a J teta. Acho que alguém abriu o microfone. Está com dúvidas? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, estamos. Ok. Então vamos para frente. Todo ano eu explico um pouco diferente isso, porque eu sei que para vocês parece uma coisa pouco palatável, mas não é. Tá? A metodologia de cálculo é muito parecida com o que a gente faz. A única coisa que eu quero transformar uma equação diferencial trigonométrica numa equação complexa de um sistema linear. Porque se eu mantiver as minhas grandezas de interesse dentro dos senos e cossenos, ele deixa de ser linear. Bom, então vamos falar sobre fasores. Então, vamos lá. O x, por enquanto eu vou tratar tudo com variável x, porque a gente está falando genericamente de tensões e correntes. Então, isso aqui é ômega t mais θ. Representando isso aqui, usando a equação de Euler, o que vai ser x de pico vezes a parte, aliás, vamos deixar tudo dentro aqui da operação de real. Vai ser x de pico vezes e elevado a j ômega t mais θ. Isso aqui vai ser, então, a parte real de x de pico. E aqui, pessoal, só mais para frente vocês vão entender por que eu coloquei esse raio de 2 aqui. Eu vou dizer que ele existe, por enquanto, vezes e elevado a j θ, vezes raiz de 2, vezes e elevado a j ômega t. Tudo bom, pessoal? Isso daqui a gente chama de valor eficaz. Vocês vão encontrar muita gente falando também RMS, tá? RMS significa Root Mean Square, ou seja, é raiz quadrada do valor quadrático médio. E isso é a definição de valor eficaz. Se você pegar
o valor quadrático médio de XP cosseno de ômega t vai dar XP sobre raiz de 2. Tá? Quando você fala que a tomada da sua casa é 127 volts, você está falando do valor eficaz, não é valor de pico. Se você colocar um osciloscópio para medir na sua casa, o valor de pico vai ser 127 vezes raiz de 2. Tudo bem? A gente vai usar isso daqui, e quando eu explicar potência para vocês, vai ficar evidente por que eu estou usando raiz de 2. Tá? E depois eu defino o que é RMS para vocês. Mas, de todo modo, os circuitos eles são lineares. Então, representar o fasor usando o valor de pico ou o valor eficaz, tanto faz. Tá? Então, a gente define como fasor, e a gente representa isso daqui como o x com um pontinho em cima, vai ser x de pico sobre raiz de 2 vezes e elevado a j θ. Isso aqui é um fasor. Tá bom? Então, fasor é um nome bonitinho para número complexo. Por que a gente não chama de número complexo? Porque o fasor está associado a esse conceito dessa grandeza que se repete no tempo. Tá? Essa grandeza aqui, isso aqui se repete no tempo. Então, a gente sabe que por detrás desse número complexo, existe uma grandeza que descreve com qual velocidade esse fasor aqui gira no círculo trigonométrico. Tudo bem? Qual é a velocidade? Velocidade ômega. Tá? Não se esqueçam que isso daqui, pessoal, eu estou escrevendo esse cara aqui para representar esse sujeito aqui. Né? Eu estou representando esse cara aqui. Mas eu estou abstraindo quem? Eu estou abstraindo aqui o ômega. Tá bom? Então, a gente diz que isso aqui é domínio do tempo. E a gente fala que isso aqui é domínio da frequência. Tudo bem, pessoal? E aí eu consigo, portanto, descrever. Quer dizer, eu já conheço o ômega aqui, né? Aqui eu conheço ômega. E aqui eu conheço T. Por isso que um é domínio do tempo e outro é domínio da frequência. Né? E aí, se eu quiser trabalhar... Olha que coisa legal, pessoal. Eu estou representando uma função trigonométrica por um número complexo. Tá vendo? Ou seja, qualquer operação matemática que eu faça com esse cara aqui é uma operação matemática que não depende de uma identidade trigonométrica, porém representa uma identidade trigonométrica desde que eu conheça ômega. E aí, se eu tiver um sistema de equações que são senos e cossenos, na verdade, eu posso transformar esse sistema de senos e cossenos em sistemas onde eu tenho variáveis complexas, né, com parte real e parte imaginária, e os coeficientes da minha matriz de coeficientes também são números complexos. Tá? Qual a dificuldade de se resolver isso daí? Com as ferramentas computacionais de hoje, nenhuma. Você simplesmente monta a matriz complexa, manda inverter, multiplica pelo vetor de variáveis independentes e chega na mesma resposta. Agora, ensinar um computador a ficar brincando de seno e cosseno vai ser bem mais complicado. Tá? Então, é um jeito mais fácil de você trabalhar, então, com o circuito em corrente alternada. Tá? Então, essa é a definição de fasor. No próximo tópico, se eu não me engano, a gente vai falar dos bipolos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, falei de fasores, e agora a representação fasorial de bipolos elétricos. Vou fazer uma coisa só.
partir para a representação fasorial. Posso passar outra página, pessoal? Ok. Renata, só uma coincidência. O meu professor de colégio, que me ensinou tudo sobre trigonometria, o meu professor de matemática, o sobrenome era Peta. Agora eu não me lembro o nome dele, mas a parte toda de trigonometria foi ele que me ensinou. Eu lembro bem da cara dele. Ah, então é Petá ou Petá? É isso? É PETA, professor. Ah, Peta. Tá. Isso. Mas é italiano ou não? Sim. É, ele chamava de Peta, não tinha acento, não. Então, pessoal, a gente tem os bipolos. A gente tem a representação, a representação de bipolos vale para os bipolos ativos e passivos. Né? A diferença dos bipolos ativos, o que você tem? Se você conhece ou a tensão ou a corrente, se for um bipolo ativo do tipo fonte de tensão, você conhece a tensão e você consegue transformar o valor daquela tensão no domínio do tempo para o domínio da frequência, aplicando simplesmente a regra que eu mostrei para vocês. No caso da fonte de corrente, você conhece a corrente que circula pelo ramo que define a fonte de corrente, e aí você consegue escrever a representação fasorial dessa corrente. Já os bipolos passivos, você precisa fazer alguma tractana matemática, né? Então, vamos falar sobre os bipolos ativos, e depois a gente passa para os bipolos passivos. Então, as fontes de tensão e corrente são representadas pela tensão ou corrente que impõe ao circuito. A representação da fonte de tensão, e agora é importante vocês olharem isso daqui, pessoal, porque o sinal senoidal ele se repete no tempo, tudo bem? Então, quando você representa uma fonte de tensão, você indica que o sinal é senoidal colocando uma senoide dentro do círculo. E você precisa indicar onde está a referência. Você põe um sinal de mais aqui. Acho que eu até vou virar essa fonte para não ficar confuso para vocês. Espera aí. Eu vou fazer isso aqui desse jeito. Tá? Isso significa que você admite que a sua tensão ela é positiva para a referência t igual a zero. É por isso que eu pus o sinal de mais aqui. Tudo bem? Senão você não tem como analisar o circuito. Lembra que toda análise de circuitos depende
da adoção de uma referência. Você precisa adotar uma referência adicional quando você faz análise de sequência de corrente alternada, que é o instante de tempo onde você está observando o sinal, porque o instante de tempo define as fases em relação a essa referência. Embora todas as defasagens não se alterem, porque a defasagem é uma relação de fase entre dois sinais, a fase muda se você mudar a referência, né? Então, na fonte de tensão, eu conheço a tensão, é um V de T, que vai ser V de pico cosseno de ômega T mais θV. A corrente I, a gente admite que está nesse sentido aqui, porque a gente acha que a fonte de tensão está fornecendo corrente para o circuito, só que a corrente eu não conheço, embora ela tenha uma natureza também senoidal, uma cara parecida com essa daqui. Fasorialmente, o que eu vou ter é V, fasor, é V de pico sobre raiz de 2, vezes E elevado a J θ V. Tá bom? Vamos olhar para a fonte de corrente. Fonte de corrente. Eu tenho a representação igualzinha à representação que vocês utilizam em corrente contínua. Aqui vai ser I de T igual a I de pico. Cosseno de ômega T mais θI. Fasorialmente, é I com I de pico sobre raiz de 2, E elevado a J θI. Como eu admito que essa fonte de tensão fornece potência para o circuito, isso pode não acontecer sempre, tá? Então, uma suposição aqui, que o meu V de T, que eu não conheço, tá nesse sentido. Mas eu não conheço o V de T, tudo bem? Agora vamos para os bipolos passivos. Se quiserem um tempinho a mais para copiar, me avisem aí. Posso continuar? Ok. Então vamos para a próxima página. Então, falar dos bipolos passivos. E vamos começar a falar, obviamente, pelo resistor, que é o mais fácil. Então, o resistor, o que eu conheço é a relação entre tensão e corrente. Então, se eu tiver a resistência R, impuser uma tensão V de T, vai surgir uma corrente I de T, que é proporcional ao V de T pelo inverso da resistência, que a gente chamou de condutância. Né? Então, escrever isso daqui desse jeito, ou fasorialmente, V igual a R vezes I. Tudo bem? Pessoal, importante agora. Se a tensão tiver fase de 30 graus
em relação à referência, qual que é a fase da corrente? Vou colocar no fórum. Isso aqui vocês respondam no fórum. Peraí. Então, a pergunta é, dado um resistor cuja tensão nos terminais tem 30 graus de fase, ou seja, em relação à referência, ela está adiantada de 30 graus, qual é a fase do sinal de corrente que percorre esse resistor? Se alguém quiser responder também aqui, eu agradeço. Qual que é a fase, pessoal? Todo mundo enxerga isso, pessoal? Que a resistência não altera a fase nem do sinal, nem da corrente. Então, nesse caso aqui, não há defasagem entre V de T e I de T. E aí que é importante, pessoal, os conceitos que eu falei no início da aula. Fase é uma coisa, defasagem é outra. Defasagem é o sinal, é o ângulo que existe, ou né, a fase angular, entre dois sinais. Né? O quanto um está adiantado em relação ao outro, ou o quanto um está atrasado em relação ao outro, no tempo. Fase é o quanto um sinal está adiantado ou atrasado em relação à referência de tomada de tempo, na hora que você põe o eixo Y do gráfico do sinal no tempo. Tudo bem? Estou falando isso, estou estressando isso, porque é muito comum eu passar um exercício para vocês, peço para vocês resolverem algum circuito em corrente alternada, e aí vocês admitem, tem um resistor, então a fase da corrente é zero. E aí a fase da tensão em cima do resistor era 40 graus, então a fase da corrente não pode ser zero. Então, quando você fala que o resistor não impõe defasagem, significa que a tensão e corrente estão em fase. Quando não há defasagem, a gente diz que está em fase. Não significa que a fase é nula. São duas coisas diferentes. A defasagem é nula. E eles estão em fase. Porém, em relação à referência, se eu não souber onde está a referência, nada eu posso afirmar. Tá bom? Então, não há defasagem entre V de T e I de T. E os sinais estão em fase. Tudo bem, pessoal? Posso passar para frente aqui? Professor, eu não entendi direito esse conceito de ênfase. Tá bom, vamos lá. Vamos desenhar o sinal V de T aqui, ó. É um sinal senoidal, certo? O sinal de I de T é o V de T sobre R. Então, se isso aqui é V de T, eu vou ter um sinalzinho vermelho aqui, que é a minha corrente I de T, que é V de T sobre R. Tudo bem? Percebe que os dois passam pelo zero subindo no mesmo instante. Passam pelo zero descendo no mesmo instante. O valor de pico dos dois acontece no mesmo instante. Acontece aqui, ó. Isso significa que eles estão em fase. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigado. Ok. Pessoal, olha, me interrompa quando for necessário, porque esses conceitos são novos para vocês. Às vezes parecem simples aqui, na hora que vocês começam a equacionar, fica um pouco mais complicado, tá? Então, por favor, me interrompam sem problemas.
Bom, continuando aqui, vamos falar sobre o indutor e o capacitor. Então, indutor que se comportava como um curto-circuito, no caso de corrente de corrente contínua e corrente alternada, isso não vai mais acontecer. Tá? O indutor tem uma indutância L, parece uma tensão nos terminais desse indutor V de T, quando ele é percorrido por corrente I de T. E a relação que existe entre tensão e corrente é uma equação diferencial. Então, V de T igual a L D de T dt. Ou seja, se a corrente fosse seno puro, a derivada do seno é cosseno, não é isso? E aí eu pergunto para vocês, o cosseno, que é a derivada da corrente, porque a corrente é seno, é uma hipótese que eu estou adotando, ele está adiantado ou atrasado em relação ao seno? E de quantos graus? Vamos desenhar isso aqui, vai? Para ver se fica um pouco mais fácil. Espera aí. Estou dizendo que a minha corrente é um seno, certo? Vou desenhar aqui com vermelho. Então, a derivada do seno é cosseno, certo? Em relação à mesma referência. Então, o meu sinal vai estar... Deixa eu desenhar direito aqui para não errar. E a minha referência é essa daqui. Tudo bem? Então, esse aqui é o meu I de T, o vermelho. O meu sinal azul é o V de T. Dá para enxergar isso aqui, pessoal? Se o I de T for um seno, a derivada é cosseno. Então, desenho o seno vermelho e o cosseno em azul. Tudo bem? Aí eu pergunto para vocês, a tensão está adiantada ou está atrasada da corrente? E, além disso, quantos graus ela está adiantada ou atrasada? Pode responder no chat aí, gente. Vamos lá. A tensão, ela passa pelo zero, descendo antes da corrente. Tá vendo? De quanto? Isso aqui é... Vou até desenhar um pouco isso aqui também. Isso aqui é 90 graus. É óbvio que dá para fazer isso aqui brincando de matemática. A tensão está adiantada em 90 graus, tá, gente? Ela passa pelo pico antes do vermelho, passa pelo pico negativo antes do vermelho, passa pelo zero descendo antes do vermelho, passa pelo zero subindo antes do vermelho. Então, ela está adiantada exatamente de 90 graus, porque quando eu estou no máximo aqui na minha referência, eu estou no mínimo na corrente. Na referência para a tensão eu estou no máximo, na corrente eu estou no mínimo. Então, é adiantada de 90 graus. Se eu fizesse isso aqui fazoralmente, o que eu teria que fazer? V, olha só, V, fazor, é igual a L, D dt, de quem? Do I, fazor.
Certo? Só que isso aqui vai ser L ddt de I de pico sobre raiz de 2. Calma, cuidado que isso aqui não é o I fasor, não. É o IDT. Vamos lá. Vamos escrever de um jeito diferente. Espera aí. Para não ficar matematicamente errado. Melhor fazer assim, senão vai dar confusão. Isso aqui vai ser igual a parte real de L vezes DDT de E elevado a J ômega T mais θ, certo? Quando eu faço a derivada aqui, acontece o quê? Só que faltou uma coisinha aqui, gente. Deixa eu só arrumar aqui. Vou chamar de θ aí. As correntes eu estou chamando de θ aí. Então, olha isso aqui, pessoal. Qual que é o fasor da corrente aqui? O fasor da corrente eu posso pegar isso daqui, e transformando, obviamente, no fasor da corrente, isso aqui vai dar I de pico sobre raiz de 2 vezes E elevado a J θi vezes raiz de 2 vezes E elevado a J ômega T. E isso daqui a gente não está usando no nosso cálculo, certo? Vezes J ômega L. J ômega L vezes isso daqui. Isso aqui é fasorial, porque isso aqui é um número complexo, isso aqui é um número complexo. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual ao meu V fasorial. Tudo bem? E como é que eu sei que a tensão está adiantada de 90 graus? Vamos lá. Isso aqui é um número complexo, certo? Esse cara aqui, deixa eu fazer em amarelo que é melhor. Esse cara aqui é um número complexo. Que número complexo que é? IP sobre raiz de 2 vezes cosseno de θi, mais I de pico sobre raiz de 2 vezes J seno de θi. Certo? Eu estou multiplicando um cosseno mais J seno por um J. Então, eu estou transformando o cosseno em J cosseno e o seno em menos seno. Significa que eu estou somando 90 graus nesse ângulo aqui, nesse ângulo θi. Tá? Isso aqui, então, vai ser igual a ômega L vezes I de pico sobre raiz de 2, que multiplica elevado a J θi mais 90 graus. É isso que eu estou fazendo. Então, eu sei que a tensão está adiantada de 90 graus. Tudo bem? Você fala, puxa, está parecendo mais complicado isso. Eu tenho certeza que trabalhar com essa equação para representar indutores
em circuito alternada, e aí partir para a descrição por senos e cossenos, é mais complicada do que essa representação aqui. Por quê? Porque eu simplesmente preciso saber fazer operações trigonométricas. Eu vou escrever o capacitor aqui, porque o capacitor é exatamente a mesma coisa, só muda a relação tensão e corrente, né? Porque a relação diferencial é da tensão, da corrente para tensão, não da tensão para corrente, como é no indutor. E aí eu vou falar um pouco sobre números complexos, só para vocês... operações com números complexos, só para vocês ficarem mais ou menos num ponto que dá para a gente fazer as soluções de circuitos. Tá? Posso passar para frente, pessoal? Ok. Vamos falar por último aqui, que é o capacitor. A mesma coisa, tem um capacitor, tensão nos terminais do capacitor, produz uma circulação de corrente. A relação entre tensão e corrente no capacitor é igual a C dV de T dt. Né? Então, vou até pegar o gráfico anterior, que me facilita a vida. Eu tenho que mudar a nomenclatura aqui. Então, no capacitor, se eu estou derivando a tensão, é a corrente que está adiantada. Então, a corrente que vai ser I de T, e a tensão aqui vai ser V de T. Mesma coisa, se a tensão for seno, a derivada é o cosseno, e aí eu tenho o cosseno adiantado do seno de 90 graus, e a relação fasorial, então, o I vai ser igual a J ômega C vezes V, ou J ômega C vezes V de pico sobre raiz de 2, com E elevado a J θ V. Tá? Mesma coisa aqui. Tudo bem? E eu queria só fazer uma pequena revisão de números complexos antes da gente encerrar a aula. Acho que 5 minutos não é pouco assim, quer dizer, vocês têm números complexos em outras disciplinas, e a gente vai trabalhar aqui essencialmente com multiplicações e somas, divisões e subtrações, então não é um problema tão grande. Tá? Posso passar, pessoal? Ok. Então vamos colocar mais uma página aqui. Isso aqui, pessoal, é importante, e eu queria deixar bem claro para vocês a representação fasorial e tudo, para a gente ficar pelo menos no mesmo pé. Pessoal, isso aqui é o eixo imaginário, é o eixo do J. Isso aqui é o eixo real. Né? Alguns de vocês já viram isso com bastante detalhe, outros menos detalhe, mas vamos fazer aqui tentar fazer um paralelo com o que eu mostrei até agora. Tá? Na hora que eu desenho um fasor, por exemplo, o V de pico, tá? Lá o V, o fasor V, na verdade, eu estou dizendo que o meu fasor V é esse cara aqui, ó. Esse é o meu fasor V. Esse raio vale V de pico sobre raiz de 2, e esse ângulo aqui vale θV. Tudo bem?
Isso aqui é um fasor, é um número complexo, ele não gira. Vocês vão encontrar, você, fasor é um número complexo que gira. Não, não gira o fasor. O fasor é só um número complexo, tá? Se você mostrar para o matemático isso que a gente está fazendo, ele vai falar que fasor é dar um nome para uma coisa que já existe. Com razão, tudo bem? É que a gente, implícito ao conceito de fasor, existe a questão de que você sabe que esse fasor, ele representa um sinal que varia no tempo, embora o fasor em si não varie no tempo, tá? Deixa eu baixar um pouco aqui. Vou centralizar o máximo que dá. E vou desenhar outro fasor. Vou desenhar o azul aqui, tá? E esse aqui eu vou chamar de fasor I. Se ele é o fasor I, eu sei que isso aqui é I de pico sobre raiz de 2. Só uma coisa que eu esqueci de falar. Você sempre parte do eixo real para fazer a referência de ângulo. Então, aqui, isso aqui vale θi. Ele é negativo, obviamente. Mas você está partindo do eixo real. E aí você gira no sentido anti-horário, como eu tinha falado para vocês. Então, tanto o fasor V representa um sinal que gira no sentido ômega, e a gente precisa saber que ele representa esse sinal, tá? E o I também representa um sinal que também gira com velocidade ômega. O que acontece, pessoal, que a gente fala que o fasor está parado, é que o eixo, né, o plano complexo também gira com velocidade ômega, tá? Portanto, o ângulo θv e o ângulo θi nunca mudam. Vocês vão ver na apresentação lá qual que é essa questão. Aí eu pergunto para vocês, isso é importante, quem está adiantado e quem está atrasado aqui? Vamos lá, pessoal? Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer outra pergunta. Imagina que isso aí é a pista de Indianápolis. Quem está na frente, o vermelho ou o azul? Por que todo mundo acerta quando eu dou exemplo de Indianápolis e todo mundo erra quando eu pergunto em fasor? É a mesma coisa, pessoal. No sinal periódico é uma coisa que se repete. Dar uma volta em Indianápolis é repetir um sinal periódico, né? Se você mantiver a velocidade, você fica repetindo aquilo infinitamente até fazer as 500 milhas. Não é isso? Então, se esses dois sinais representassem uma relação de tensão e corrente num bipolo, esse bipolo tinha mais cara de indutor do que de capacitor, porque a corrente está atrasada em relação à tensão, certo? Eu posso representar o fasor V da seguinte maneira. V é o V de pico sobre raiz de 2 elevado a J θv. Eu posso representar ele como V de pico sobre raiz de 2, e a gente faz isso a fase θv, ou eu posso dizer que ele é V de pico sobre raiz de 2, cosseno de θv, mais J seno de θv. Certo? A mesma coisa vale para o I. O I vai ser I de pico sobre raiz de 2 elevado a J θi, que é igual a I de pico sobre raiz de 2 com fase θi, ou I de pico sobre raiz de 2 cosseno de θi mais J seno de θi. Para finalizar a aula, já que a gente passou 2 minutos, eu vou perguntar para vocês. Se eu tiver que multiplicar V por I, por qualquer razão, é melhor representar ele usando
A representação fasorial, que é a representação polar, que é essa daqui, essas duas primeiras aqui, para fazer multiplicação. Ou é melhor utilizar a representação retangular, que é decompor em parte real e parte imaginária? Vamos lá, pessoal. Qual que é melhor? Polar ou retangular? Polar. Por quê? Porque você multiplica o módulo e soma a fase, se for multiplicação. Se for divisão, divide o módulo e subtrai a fase. É como fazer multiplicação de exponenciais, né? Você soma ali as potências. É isso que está acontecendo. Se você divide exponenciais, você subtrai as potências. Se você multiplica, você soma as potências. Se essas exponenciais têm módulo, você multiplica os módulos. Já soma e subtração é mais fácil fazer na coordenada retangular. Acontece que é o mesmo número, né? Vocês podem brincar com esses números no Octave. Na próxima aula eu vou fazer isso com vocês. Vou trazer um pouquinho nessa aula, mas a gente tem uma aula de folga ainda, que não é a próxima quarta, é a outra quarta, né? Então, ainda tinha uma coisinha para terminar na aula de hoje que eu não consegui. Mas é isso, pessoal. Então, ao que vem, eu vou finalizar a análise de circuitos usando corrente alternada, vou falar um pouco sobre potência, e a gente vai ficar com os assuntos ainda para mais uma aula de corrente alternada. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Dúvidas? Quiserem abrir aí o áudio, que sabe. Boa semana, Alexandre. Valeu, pessoal.